Saudações aromáticas, você é uma pessoa muito bem-vinda a mais um Café Aromático. Eu sou o Vitor Leão, biólogo, aromaterapeuta, criador do canal. Tudo bem com você? Qualidade de óleos essenciais, a gente precisa falar sobre esse assunto. É um pitch de vendas? É uma preocupação real? É um problema a adulteração? Qualidade de óleos essenciais é ou não é pertinente? Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Fabian Laszlo, o fundador da Laszlo, fundador da editora Laszlo, criador do Instituto Brasileiro de Aromatologia, e também o professor e doutor Rafael Oliveira, criador e fundador da Aromas da Terra, que é a maior pós-graduação e a mais conceituada pós-graduação em aromaterapia no país. Duas pessoas de peso para a gente falar sobre esse assunto. E aí eu quero saber desde já, qualidade de óleos essenciais, no seu ponto de vista, é importante ou não é? Você paga e prefere pagar mais caro por qualidade ou você tanto faz? Você gosta de investir pouco, prefere o que é mais barato? Como é que você escolhe os óleos essenciais, afinal de contas? A adulteração é um problema real ou fictício? É uma moda ou não? A gente precisa falar com quem entende do assunto. E é exatamente por isso que eu tive esses dois convidados de peso. Vamos lá. Gente, esse tema é muito importante. O pessoal tá assim, super animado, ao mesmo tempo feliz e contente que esse assunto esteja surgindo aqui, né? Cada vez mais consciência no sentido de trazer lucidez para as pessoas sobre qualidade de óleos essenciais. A gente esteve, nós três, estivemos no Simpósio Internacional em Aromaterapia promovida pelo Aromas da Terra, com o professor Rafael, idealizador desse evento. E ele trouxe um pesquisador que foi super, vamos dizer assim, polêmico, no sentido dele trazer dados atualizados sobre qualidade e adulteração de óleos essenciais no mercado mundial, certo? E aí, claro, como bons brasileiros e a gente também preocupado com a qualidade da aromaterapia no Brasil, a gente traz esse assunto e queremos discutir sobre o âmbito do Brasil, falar sobre qualidade no Brasil. Então, por isso que eu chamei esses dois cabos aí bom, né, que de aromaterapia e de óleo essencial eles entendem, tem história, tem conhecimento técnico, tem conhecimento de vida, enfim. A gente vai trazer aqui, tem um roteiro que a gente montou aqui um pouquinho antes dessa live, para a gente poder conversar com vocês, certo? Então, eu acho que a gente poderia começar, sabe, trazendo o quê? Esses dados de mercado. Porque muita gente acha que falar de adulteração de qualidade de óleos essenciais não é relevante, não é pertinente, não tem sentido. Já ouvi de aromaterapeutas, inclusive, dizer assim, óleo essencial é tudo igual. Óleo de lavanda é sempre óleo de lavanda, independente da marca, sempre vai ser o mesmo óleo. E aí eu fiquei me questionando sobre todos os outros produtos que eu vejo no mercado. Quando eu vejo um celular não é tudo igual. Quando eu vejo cafés, preços de cafés diferentes e grãos de cafés diferentes, não é tudo igual. Até o papel que a gente coloca na impressora não é tudo igual. A qualidade dos livros, as páginas dos livros, a qualidade da impressão, a gente vê quando tem qualidade e quando não tem. Então, por que que com óleo essencial seria diferente? Não é? E o que é que justifica um óleo essencial, por exemplo, da mesma planta ser mais caro que outro? Como é que isso pode acontecer? A gente precisa trazer isso com mais clareza, né? E aí é por isso que eu trouxe alguns dados que o próprio professor Prabot trouxe lá, e aí a gente começa esse assunto. Pode ser assim, gente? Combinado. Então, olha o que ele me disse. Olha o que ele disse ali, alguns dados que ele trouxe para a gente. Em dados em relação à contaminação mundial, ele falou assim, no mercado da Índia, são produzidas cerca de 700 mil toneladas de óleos essenciais em geral por ano, certo? Porém, a Índia é um dos maiores exportadores de óleos essenciais, exportando até 2.500 toneladas de óleo essencial por ano. Como? Como é que a Índia produz 700 mil toneladas por ano de óleo essencial de todos os óleos e ela vende 2.500 toneladas? Como isso é possível? Né? Outra coisa também, outro dado interessante que ele trouxe, que eu achei super relevante. O mundo produz, por ano, 85 mil toneladas de óleo essencial de bergamota. Porém, são vendidas anualmente mil quilotoneladas de óleo essencial de bergamota. Como é que pode? 1 milhão, né? 85 mil são produzidas, 1 milhão são vendidas. Como é que pode isso? Não é? Só pode se for com enchimentos, adulterantes, aumentar o volume. A pessoa paga o mesmo preço por um volume
menor de óleo essencial. Óleos essenciais vendidos no mercado internacional a $10, 15 ml. Gente, 15 ml é quase R$ 2.000 de rosa. Não tem sentido. $10, né? Óleos essenciais que não existem sendo comercializados no mercado. Então a gente vê assim um alvoroço muito grande, né? Olha a quantidade de óleos essenciais que a Índia produz ser 3 vezes a 40 vezes, 3 a 40 vezes menor do que o que ela vende de hortelã-pimenta e por aí vai. Escândalo atrás de escândalo. E depois ele trouxe alguns dados de amostras. Eles fazem também, ele trouxe alguns dados que fizeram amostras internacionais aleatórias, de mercado mesmo, de prateleira, em vários países diferentes. 100% das análises do mercado indiano estão contaminadas, 100% do mercado australiano estão contaminadas, 80% das amostras dos Estados Unidos estão contaminadas. E aí, eu coloquei um ponto de interrogação bem grande, fiquei na minha cabeça isso. E o mercado brasileiro? Será que ninguém vai falar do assunto? Né? E aí, realmente a gente precisa falar sobre isso. Então, queria abrir logo aí com o Fabian, né, que já está dentro do mercado de óleos essenciais, aromaterapia há um bom tempo. Como é que pode, Fabian, ainda produzir 700 mil toneladas de hortelã-pimenta e exportar 2,5 milhões? Explica aí pra gente como é que acontece esse fenômeno. Você perguntou como é que pode, eu falo assim, não pode, porque O não tem milagre da como. multiplicação. Teria como entender isso aí. Então, essa questão da adulteração de óleos essenciais, né, ela é um problema que surge, né, desde o momento da síntese dos primeiros compostos, né, que foram cumarina, vanilina, e dali depois foram vindo diversos terpenos, né, isso tem bastante tempo. Já antecede até a época do HTFOC, que a empresa dele, lá pelos vídeos de 1910, 1920, comercializava óleos essenciais, mas já tinha, a gente vê nas revistas lá daquela época, já tinha fragrâncias sintéticas sendo comercializadas para essa indústria. É, Quando eu iniciei meu trabalho com aromaterapia, né, mais ou menos lá pela década de 90, né, eu percebi assim que aqui no Brasil a gente vivia um filme de terror, realmente, né? Não vou dizer que hoje a situação está pior do que aquela época. Óbvio, a gente teve uma evolução, houve uma melhora, uma conscientização, principalmente do consumidor, muito grande, mas há 20, 25 anos atrás era uma situação catastrófica. As pessoas faziam um curso, não tinha óleo essencial para comprar. As marcas que vendiam tudo misturado, né? Óleo essencial por exemplo, citronela que é barata, era óleo essencial. Já vinha uma lavanda, já era sintético. Então, era assim, uma coisa de doido. E países como a Índia, que tem um histórico, né, ancestral aí de muito tempo com relação à produção de incensos, né, para suprir essa indústria do incenso, eles precisaram de fortalecer mais ainda essa parte da indústria do sintético. Raramente a gente tem um incenso vindo da Índia que tem óleo essencial. Uma grande parte é mistura de componente sintético, e aí isso acaba também se misturando junto com a indústria, né, de óleos essenciais. É comum na Índia a gente ter empresas que comercializam óleos essenciais misturados com algumas coisas que são essência. Então, às vezes você vai comprar um negócio, tem algumas coisas que estão puras, de repente chega num determinado óleo mais caro, pum, aquele negócio está adulterado. Aí fica difícil você ter um laço de confiança, porque o próprio fornecedor lá, ele não consegue garantir essa qualidade. E o caso do hortelã-pimenta aí, até já respondendo, né, mais objetivamente a pergunta, não só hortelã-pimenta, mas diversos óleos vai acontecer isso, mas no caso do hortelã-pimenta, esse óleo ele aumenta, né, essa quantidade de hortelã, né, a mais do que é produzido, porque eles acabam adicionando muito mentol sintético, né? Mentol sintético ele pode ser produzido de uma matéria-prima mais barata que é o citronelol, que aí eles utilizam a citronela e faz ali uma rota de conversão para chegar no mentol. Pode também ser usado algum produto da indústria petrolífera, né? Então vai fazendo essas adições e aí vai ter um rendimento maior. Pense bem que também essa indústria lá da Índia, ela não vende só óleo essencial de hortelã-pimenta, né? Ou de hortelã do campo, que aumenta menses. Ela também vende mentol. E o volume de venda de mentol, né, de cristais de mentol, é muito, muito alto.
né? Então, se a gente somar esses cristais de mentol e somar os óleos essenciais, porque o Vitor só colocou aí a questão das toneladas de óleo essencial. Você imagina que tem as toneladas de mentol também. Somando isso tudo, não existe planta suficiente no solo para poder atender essa demanda toda, né? E aí isso se torna realmente uma complicação. E assim, a gente tem no âmbito mundial problemas em vários setores com isso acontecendo. Não é só a aromaterapia, não, mas, por exemplo, a indústria de azeite é uma das mais adulteradas, né? Só para vocês terem ideia, por exemplo, a Itália da Europa inteira é o maior importador de óleo de soja da Europa toda. E ele não tem produção interna de óleo de oliva suficiente para exportar, mas ele é um exportador também de tamanho tão grande quanto ele importa, né, óleo de soja. Então, esse óleo de azeite de oliva que está vindo da Itália, de algumas empresas, com certeza ele tem ali umas misturas. Tem hoje já flavorizante que tem cheiro de azeite de oliva perfeito. Você pega um óleo de soja desodorizado, joga lá dentro, vira um azeite. Você não Vira um fala que azeite. aquilo não é um azeite, não. Né? Então, os caras assim se tornaram especialistas em adulterar. Né? Ele acaba que, acho que assim, é um perfumista da adulteração. Ele aprende, né? Analisa ali o que ele tem que misturar, chega naquela fórmula mágica, e aí com aquilo ali, seja óleo essencial, azeite ou outras coisas, né? As adulterações vão surgindo. Então, óleos da Índia tem que tomar muito cuidado, né? É o país realmente que mais adultera. E só para encerrar, muitos anos atrás, eu fui buscar um fornecedor de sândalo da Índia, lá na época que eu estava, poucos anos depois que eu tinha começado, e aí eu pedi a amostra de 10 empresas na Índia para poder verificar qual óleo que tinha qualidade. Só uma empresa o óleo de sândalo era puro. O resto ou era misturado com óleo mineral, ou era simplesmente só sintético. E aí a gente vai vendo que realmente a situação ela é muito complicada. Não dá para você comprar de lá, confiar que vai chegar um negócio puro, sem você fazer uma análise anterior, né? Ter um certo critério para poder não comprar um gato por lebre, né? E acabar passando isso para frente. E aí uma pergunta, quando você compra esses fornecedores, eles já mandam para você as análises também? Eles mandam alguma coisa ou você tem que tirar do seu bolso? Ou eles mandam mesmo assim, você tira do seu bolso para testar? Como é que você faz isso? Então, não dá para confiar em análise externa, né? A não ser que você já teve um laço de confiança com aquele fornecedor para você poder iniciar um processo de confiança nesse sentido. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra de um produto lá na Índia, o cara te manda o laudo. Se você confiar naquilo ali e pôr para o mercado, para o consumidor, você está meio que assim, incorrendo num risco muito grande de estar repassando para frente um produto adulterado. Né? Então, o ideal é que a pessoa que adquira esse produto, né, a marca ali, a empresa, quando ele chegar, tudo bem, tem um laudo lá de fulano de tal, mas vamos fazer de novo aqui no Brasil, vamos fazer uma triagem, né, para a gente ver se aquilo está em conformidade. Para ser bem sincero, esses laudos que vêm de algumas fazendas, alguns locais no exterior, principalmente a Índia, são laudos fake. Tá? Da minha experiência, todas as vezes que eu pegava, eu não comprava o produto sem ter feito já uma análise da amostra. Né? Sempre era solicitado uma amostra primeiro para fazer uma seleção se eu vou comprar ou não, porque não adianta você fazer a seleção quando chegou. Imagina, você comprar um tambor de lavanda, 200 litros, chega aqui no Brasil, você analisou, está adulterado, o que você vai fazer com aquilo? Olha o prejuízo. Então, você tem que fazer primeiro essas seleções antes, né? Faz a avaliação, e aí a gente importa. E aí depois a gente vai dando uma sequência de continuidade, né? De avaliação com aquele fornecedor. Quando é possível, a gente vai lá no local, faz uma visita na fazenda para conhecer de perto, né? Olhar no olho da pessoa ali para ver se é uma pessoa idônea. E a partir disso você consegue, percebendo que a análise tem uma recorrência de qualidade ao longo de alguns anos, até é possível, sim, depois confiar nessas análises enviadas. Mas, de começo, eu não recomendo empresa nenhuma que faça isso, porque se você acreditar, né, no outro, hoje em dia está difícil. Até a gente ter confiança na nossa sombra, tá? Você imagina nos outros, né? No cara que está lá do outro lado do mundo. É verdade. Professor Rafael, você quer falar algo sobre esse assunto? Pô, tá mudo. Microfone. Tá mudo o seu. Pronto, agora, me ouvindo bem? Pronto, porque eu tô aqui no escritório, aí às vezes eu bloqueio para não ter interferência.
É uma coisa que realmente é complexa, no ponto de vista olhando para o consumidor. Um dos pontos chaves aqui, eu acho que desse nosso entendimento, desse nosso bate-papo, é fazer com que o consumidor ele tenha a capacidade de entender, compreender qual o óleo ele pode confiar, qual empresa ele pode confiar. Como é que eu posso confiar que aquele óleo realmente ele é puro ou não é puro? Como é a garantia que esse consumidor tem em saber que aquele produto ele está comprando é um produto genuinamente puro? Então, esse entendimento dele ter essa capacidade de perceber o que é bom e o que não é bom, essa eu acho que é uma das missões nossas aqui nesse momento. E se falando de óleo essencial, você pode dizer, até o professor Probot falou, que é um commodity muito caro. Ele até deu exemplo, eu lembro, de um óleo essencial, que é o agarwood, que é aquele em inglês, né? Uhum. Que ele falou que 1 quilo dele é $50.000. E é algo que é extremamente adulterado. E facilmente adulterado. E aí, como é que você chega? Isso eu estou dando só um exemplo que ele citou, mas a gente pode citar o de rosas, oliva, entre outros óleos essenciais. Então, o consumidor, entendendo que que esse produto é um produto muito nobre, o óleo essencial é caro, seja ele qual for, ele tem o seu preço de valor, ele é caro sendo puro. Ele tem que partir do princípio que, se é um produto caro, como é que eu consigo comprar numa prateleira de um supermercado, consigo comprar na prateleira de um shopping, de uma loja de produto natural, algo por 20, 30 reais, 15 reais. Comprar um óleo de rosas por 25 reais. Já é uma percepção que o consumidor tem que entender que existe algo de errado. E saber a diferença do que é um óleo essencial puro e o que é um óleo essencial não puro. O que é um sintético e o que é puro. Então, eu acho que eu pensei que uma das nossas missões aqui é estabelecer isso dentro da cabeça do consumidor. Nós estamos na Semana do Consumidor, eu acho que o professor Vitor falou isso no início, não sei se falou, professor? Uhum. Não, né? Falou? E é uma coisa que, como consumidor, quem está nos ouvindo tem que ter essa compreensão. De sempre perguntar a origem daquele óleo essencial. Não comprar simplesmente porque é um óleo essencial, não, está barato. É um óleo essencial que não eu consigo. Não, aquele óleo essencial ali está barato. E você comprar um óleo essencial de olíbano por 30 reais e achar que você está levando um óleo essencial puro para sua casa. Né? E o fato da adulteração ela não ser um privilégio tão somente do Brasil, isso é verídico, é mundial, que o professor colocou no nosso simpósio. Então, você vê a luta de empresários, né? Eu vou citar o Fábio, que o Fábio está aqui passando com a gente, mas obviamente tem outros. Você vê a luta do Fábio com a Lázaro de promover produtos de extrema qualidade. Só que essas análises, elas são extremamente caras. E nem todo mundo, como a gente sabe, a gente aqui na Farmácia Viva, conversando com o pessoal aqui na UFC, na Universidade Federal do Ceará, nós observamos também, nem todos, né, nem todos os empresários, nem todos os produtores têm a capacidade de ter ali o seu cromatógrafo, atrelado à espectrometria de massa, geralmente é parcerias com universidades, e às vezes as universidades públicas no Brasil, elas têm um certo entrave com a iniciativa privada, enfim, algo que é meio complexo nesse sentido, sabe? Uhum. É um desafio. Acaba ficando tudo muito... É um desafio, assim, no Brasil, a gente tem algumas dificuldades em alcançar uma qualidade, né? Em conseguir garantir essa qualidade. E aí, só para contextualizar tudo que o Fábio estava dizendo, né, do mercado internacional, a gente precisa ter consciência. A primeira coisa, gente, é o seguinte: as empresas brasileiras são do Brasil, são empresas brasileiras, certo? Porém, o óleo essencial, não. Então, não há produtores de óleos essenciais de todas as plantas que a gente tem no mercado brasileiro sendo produzidos no Brasil. Então, toma muito cuidado com esses tipos de discurso. Nós temos nossa própria produção. Gente, ninguém tem produção de todos os óleos essenciais de ylang-ylang, que tem sítios naturais de ocorrência, de gerânio, que tem sítios preferenciais das plantas, de hortelã-pimenta, que tem produtores mundiais. Não quero dizer que não vai ter óleo essencial de gerânio, ou de ylang-ylang, ou de hortelã-pimenta, podendo ser produzido no Brasil. Não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que, majoritariamente, não é produzido. Vem de fora. Não é produzido.
certo? A não ser que sejam óleos brasileiros, ou seja, de plantas nativas destiladas aqui, é de fora. É sempre de fora. Né? Então tem isso na cabeça, porque essa preocupação que o Fábio está falando e que o professor Rafael está trazendo é real. A gente, por exemplo, a gente estava conversando, né, sobre os vários tipos de selos que a gente encontra nos óleos essenciais dentro do mercado brasileiro. Então, eu já vi vários tipos de selos. Por exemplo, selo produto sustentável. Esse selo não diz nada. Não diz sobre o que é sustentável. Esse selo oficialmente nem existe. É só um selo de rótulo, tá? Ou então, selo amigos da natureza. Também não diz nada. Né? Ou então, selo não testado em animais. Óleo essencial não é testado em animais. Ele é produzido, envasado e comercializado, distribuído, certo? Óleo essencial 100% vegano. Os óleos essenciais são necessariamente veganos. Não existem óleos essenciais de origem animal, nenhum. Não é óleo essencial. Pode até destilar e fazer alguma coisa ali que tem cheiro, mas não é óleo essencial. Óleo essencial é de origem vegetal sempre, né? Produto de embalagem reciclável. Não fala de nada sobre a qualidade do óleo propriamente dito. Você percebe isso? E aí, a gente estava conversando aqui que o Fábio comentou que selos orgânicos, selo IBD, e ele já fez análises de óleos essenciais com esses selos, mas que tem adulteração, adulterantes. E aí, deixar claro que isso não é um ataque, por exemplo, às certificadoras, o selo orgânico, o IBD, não. E eu estava explicando, eu disse, como é que pode acontecer isso? Eu explico para você como é que pode. Eu sou biólogo, também sou da área da agroecologia, e eu tinha contato com as certificadoras. Então, como é que acontece? Como é que funciona nesse processo de certificação? Eles certificam e garantem a qualidade da agricultura, dos tratos cultivares, dos insumos agrícolas, né, de como é colhido, da operação em si no solo e com as plantas, se vai usar agrotóxico ou não. Ou seja, eles garantem que a matéria-prima respeita a natureza, que a matéria-prima não tem agrotóxico, que a matéria-prima é orgânica. Eles garantem até aí. Até a hora da colheita é garantida que a matéria é orgânica. Porém, depois da destilação, o selo IBD ele não rastreia mais, porque já não é mais a matéria orgânica, já é um produto processado, né, minimamente processado com um processo de destilação, e aí não cabe mais ao IBD certificar essa matéria orgânica, porque não é mais matéria orgânica. Já virou um outro produto. Nem o orgânico, nem o IBD vão certificar isso. Ou seja, no translado entre invasou o óleo essencial pós-destilação até chegar na sua casa, pode passar por atravessadores que muitas vezes podem ter mais intenções e fazer você comprar gato por lebre, colocando enchimentos, colocando adulterações. Né? Então, acho que é legal, já que, né, o professor Rafael está com razão de trazer mais consciência em relação a isso para as pessoas, e a gente falar quais são os tipos de adulteração que podem acontecer. Eu acho que são super pertinentes para as pessoas terem consciência sobre o que é uma contaminação de óleo essencial. Né? A gente pode começar falando, eu listei aqui algumas, né? Mas aí a gente pode debater e pode explicar, cada um explicar uma, que acho que fica mais didático. Mas, tem a adulteração do tipo diluição, tem a adulteração do tipo contaminação, tem a adulteração do tipo enchimento natural e enchimento sintético, ou também a adulteração petroquímica. Né? Então, são esses tipos de adulteração. E aí eu já vou provocar também, já que o Fábio já trouxe isso, né? Os adulteradores profissionais, os perfumistas que querem enganar nosso nariz e até as máquinas com técnicas químicas para fazer a gente pensar que aquele óleo é puro e ele não é. Então, a gente pode começar a falar disso. Então, eu vou falar sobre o primeiro. Vou abrir logo o primeiro aqui. Diluição de óleos essenciais. O que é uma contaminação, uma adulteração por diluição? É quando ele pega um óleo essencial, geralmente óleos essenciais caros, um pouco mais caros, de um preço médio a caro, em que ele coloca uma porcentagem de alguma outra substância sem cheiro, sem cor, para incluir naquele óleo e fazer volume. Né? Então, ele dilui literalmente. Às vezes pode ser um óleo mineral, às vezes pode ser um óleo vegetal, às vezes pode ser um tipo de álcool que já tem algo parecido dentro do óleo essencial, às vezes pode ser um tipo de ácido, eles colocam lá também. Né? Pode colocar 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, a depender do quanto ele queira lhe dar um golpe. Mas quando você coloca do ponto de vista... Porque assim, você bota num frasquinho assim, não vai, né? Quer dizer, 1% disso não é tão adulterado. Mas quando você coloca assim de 1 tonelada e você vê que tem 10, 100 litros de adulterante ali, você vê um volume real
do problema. E no final das contas, eu vou dizer logo a minha premissa básica em relação à pureza. Não tem meio termo. Ou é puro ou não é. Se tiver 1%, 0,1% de qualquer coisa, para mim está contaminado, está adulterado, eu não compro. Nem Professor, recomendo, nem valido. existe também, só antes do Fábio falar aí, por exemplo, o que é que esse pessoal aí profissional faz? Ele se aproveita da falta de conhecimento da maioria das pessoas, né? E, por exemplo, adulteram um óleo de laranja, que, por exemplo, que é vendido como aquele óleo de toranja. O lavandi, que é vendido como uma lavanda, por exemplo. E aí vai. E aí quem não tem a percepção, né? E aí você vai ver que o cara, não, isso aqui é lavanda, mas não é lavanda, é lavandinho, porque tem semelhança. Aí quem não entende, e isso aí acontece até mesmo quando eles agora estão se profissionalizando, mesmo como você falou, eles conseguem colocar proporções específicas dentro do óleo de lavanda, porque há uma semelhança entre os compostos. E aí eles se valem disso, mas só que quem sabe que, né, as mais grotescas, como por exemplo o linalol, são marcadores bem mais presentes, a acetilcolinalina, como a gente sabe, aí não tem ponto de correr, mas existem outros que eles conseguem colocar mediante a adulteração e conseguem passar isso aí desapercebido, até mesmo por gente que que tem mais experiência. Agora, como é que o consumidor vai conseguir entender o que é o óleo de lavandinha e o óleo de lavanda? E aí, professor? Se não tem referência nenhuma. Se não tem a referência nenhuma. Aí o cara ainda coloca lá o nome botânico, coloca o nome popular, o nome botânico, como fosse lavanda, mas é o lavandinho. E o pior, você vai ver o óleo de um desses de lavanda, ou então o próprio hortelã-pimenta, você vê quem conhece, tá? Inala ali, faz um teste que a gente chama de teste organoléptico, né? Ali coloca na mão para inalar, você vê álcool puro. Você só sente cheiro de álcool, porque dilui com álcool de cereal. Complicado. Quem não tem a percepção de saber do que é o puro, fica difícil entender. Aí vai usar o óleo essencial para tratar uma situação. O óleo essencial não tem o efeito que se esperava, porque está adulterado, não está puro, e diz que o problema é a aromaterapia ou óleo essencial. Complicado. Ô, Rafael, você falou de uma coisa aí que ao longo dos anos e do tempo eu fui percebendo isso e se tornou uma coisa muito clara para mim. Eu entendo de cromatografia, sei ler uma cromatografia, saber se está sintético ou não. Você sabe, o Vitor sabe, tem, né, quem está dentro da universidade ou quem estuda muito óleos essenciais há muito tempo vai saber fazer isso. Mas o nosso consumidor não sabe, né? Ele às vezes, principalmente o consumidor novato, né? Pessoas que já estão há mais tempo, já têm mais experiência para isso, mas quem acabou de chegar na aromaterapia, quem está começando a estudar, não sabe. O consumidor que vai na prateleira ali de uma farmácia ou vai comprar pela internet, às vezes vai procurar, esse aqui está mais em conta, vou comprar essa lavanda aqui que está R$ 25, né? Ele vai comprar às vezes pelo preço, mas ele não tem essa consciência. E eu vi, né, ao longo desse tempo, empresas que analisaram os óleos por cromatografia, colocaram no site delas, né, a cromatografia para o cliente poder baixar, poder ter confiança naquele produto. E a cromatografia era um atestado de adulteração, porque estava lá, por exemplo, uma cromatografia de uma lavanda com pico de cânfora, de cineol lá em cima. Né? Então, assim, é uma situação complicada porque nem quem está fazendo a análise sabe ler e nem quem está comprando, né? Então, isso vira um problema. Então, assim, o consumidor, se ele não entende de cromatografia, não dá para ele só comprar porque tem uma análise. Porque essa situação exata que eu acabei de comentar, ela está ocorrendo no Brasil já há algum tempo. Assim, algumas universidades, quando fazem análise, elas não discriminam na análise se o óleo é puro ou não é. Ela só faz e entrega o laudo. E aí a pessoa que recebe é que se vire ali para poder buscar um especialista, ou ela vai ter que estudar para ela poder saber dar essa informação. Então, a coisa ela é um pouco mais séria, né? Porque ela se embrenha no meio dessa falta de conhecimento do consumidor, que só por ter a análise não vai saber definir ali se aquilo está puro ou não está. Professor, você só complementar. No nosso simpósio,
simpósio, né, no nosso primeiro simpósio internacional em aromaterapia. E quem está nos assistindo, que não viu, pode entrar no nosso canal no YouTube, chamado Aromaterapia para Todos, e ver a palestra do doutor professor Social, Probot Social, é um químico muito conhecido, ele responde lá pela PRC, né? E aí, na palestra dele, ele falando que eles sintetizam as moléculas. Veja bem, eles sintetizam as moléculas. Ele falou para mim, conversando comigo, o pessoal está tão assim, profissional na adulteração, que ele pega quais são as moléculas daquele óleo. Eles sintetizam no laboratório a molécula, e aí eles adicionam essas moléculas dentro do próprio óleo essencial para aumentar, né, ali dentro do espectro do cromatógrafo ali. E aí só consegue saber se é algo realmente adulterado quem faz outros testes além do próprio da própria cromatografia. Porque eles, caras, estão adulterando, estão fabricando moléculas sintéticas para adicionar lá. Faz um produto lá do óleo sintético, mas moléculas semelhantes para poder adicionar ao óleo essencial puro para aumentar, diminuir o custo deles e eles ganharem mais com isso. Aí eu disse, rapaz, isso é um absurdo, até que ponto chegou o profissionalismo, porque o pessoal faz igual e adultera, e coloca, são as mesmas moléculas, para quem não conhece. Aí tem que fazer teste de carbono 14, teste de quiralidade, entre outros testes aí, para poder você verificar se realmente é puro ou não é aquele óleo. Então imagina só, como é difícil hoje. E a gente está falando isso, né, que está lá, vocês podem assistir e ver, liberado, é algo que assim me impressionou muito, porque isso dificulta muito o trabalho tanto do aromaterapeuta, que depende da ferramenta terapêutica chamada óleo essencial, assim como dos próprios consumidores e até a própria empresa que está comprando um produto de fora, que às vezes até desconfia, né? Que é um erro muito grande desconfiar num produto só porque vem de fora, né? Isso, só para deixar claro, assim, que a gente entende que é cromatografia, que já são os testes e tudo, o povo não entende. Então, vou dar uma explicadinha rápida, básica. Uma das análises, gente, premissas básicas de testes de análise de óleo essencial, chama cromatografia. Croma é cor, né, e grafo ele marca assim, não é com cores não, é com sensores e tal, tem uma serpentina, mas é basicamente o seguinte, vou resumir assim para uma criança de 5 anos. O cromatógrafo, ele é como se fosse uma corrida de moléculas, certo? Que elas vão passar por uma serpentina, num tubo bem fininho, onde é aquecido e vão correr por ali. E até chegar num sensor que é do computador. As moléculas mais magrinhas, como eu, que corre muito, passam bem rápido. E o sensor marca. As mais gordinhas, mais pesadas, levam um pouco mais de tempo para correr esse percurso. E aí chegam depois. E aí, a depender desse tempo, a gente tem também um marcador. A gente coloca um marcador que eles dizem, quem chegar nesse tempo é essa molécula, quem chegar nesse tempo é essa. E tem uns marcadores. E depois, quando a gente vê o óleo corrido, a gente diz, ele tem essa molécula, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, pela velocidade que ela correu ali, o cromatógrafo, tá? Então, isso é uma cromatografia. Quando o professor Rafael está dizendo essa preocupação dele, ele está dizendo que os cientistas bandidos, vamos dizer assim, não são bons cientistas não, são os bandidos, podem chamar de cientista, é bandido mesmo, estão fazendo o seguinte, estão descobrindo maneiras de enganar o cromatógrafo, de colocar substâncias que no final dela, as reações secundárias, aquelas que ficam bem pouquinho, que a gente acha ela e descobre que é porque a planta não produz aquilo, né? Eles estão fazendo isso de uma maneira bem limpa. Como é isso? Vamos dizer que eu produzi uma plantação de lavanda bem grande e aí aconteceu um problema ambiental. Choveu na época, perto da colheita, me lasquei todinha. Perdi um monte de óleo essencial. Quando eu fiz a análise do meu cromatografia do meu óleo de lavanda, deu tipo 10% de linalol, 12% de acetato de linalila. Não é quase nenhum óleo, não é óleo de lavanda praticamente. Não é. Mas é da planta lavanda. Aí o que eu falei? Liguei pro bandido químico e disse, Caba, me arranja aí tantos litros de linalol e tantos litros de acetato de linalila, porque eu tô precisando ajeitar aqui meu óleo de lavanda, rapaz. Foi uma tristeza essa colheita. Aí o cara vai e manda para ele acetato de linalila e a linalol para ele colocar dentro do óleo essencial dele, para quando ele analisar, o pico de linalol tá bem alto, o pico de acetato de linalila tá bem alto. Só que, nesse processo sintético,
tem outras substâncias em pequena quantidade que também aparecem. E aí um olho bem treinado no cromatógrafo, que é isso que o Rafael e o Fábio estão dizendo, é que a gente enxerga, olha, tem esse pico aqui, essa substância aqui não existe no óleo de lavanda, não. Essa daqui também não existe, não. Essa daqui também não existe, não. Porém, os caras estão ficando tão bom que nem essas substâncias aparecem mais. Entendeu? Esse é o problema. Então, está contaminado e a gente não consegue mais detectar. Ou seja, a gente tem que investir em outros exames para detectar se a molécula é natural ou sintética, se tem um petroquímico ou não. Então, a gente faz análise de radiação de carbono 14 para saber se tem um petroquímico. Porque se for de petróleo, tem um isótopo de radiação diferente do que se for uma planta natural viva hoje com a gente. Entendeu? Então, assim, tem muitas técnicas, de um lado, de análises para garantir qualidade, do outro lado, um monte de bandido querendo enganar a nossa capacidade de identificar essa qualidade. Então, não é só um problema do ponto de vista do consumidor, eu vejo um problema real para a nossa prática da aromaterapia. Eu vejo um problema real, porque às vezes eu fico em dúvida se eu estou realmente entregando a melhor qualidade, ou recomendando a melhor qualidade para o meu paciente, para o meu cliente. E é uma coisa, e é um tema que eu sempre bati, sabe? Eu sempre bati sobre qualidade de óleos essenciais, que é algo que a gente precisa falar sobre. E eu estou vendo finalmente isso na boca do povo. Então, acho que é legal da gente falar nesse âmbito. Né? Eu acho que o Fábio vai poder dar um panorama legal sobre... Ele falou sobre a preocupação dele, né? Tanto até de criar LASM. Imagina, a pessoa dava curso de aromaterapia, mas não tinha óleo essencial no mercado. Então, esse tipo de genuíno, de colocar realmente algo, de fazer uma diferença no mundo, de ser a diferença que você quer ver no mundo, né? De colocar ali, já é algo muito genuíno de uma pessoa que começou do zero, né? Começou do zero, sem recursos, vendendo óleo a óleo, para ter a empresa que hoje é a Lasmo, que representa a Lasmo. Então, eu queria, Fábio, que você falasse um pouco, agora do ponto de vista mais recente, de o que é que está te motivando a também falar de qualidade, por que é que esse assunto é importante para você, no ponto de vista do mercado brasileiro, o que é que a gente precisa fazer, certo? E depois eu vou querer falar de problemas que a gente vive no mercado em si, né? E a gente pode trocar mais uma ideia. Mas fala um pouco dessa perspectiva, assim, que eu acho legal que você tem uma visão de mercado mais ampla, né, como um comercializador de óleos essenciais. Então, desde que acho que mais ou menos aí nós temos uns 5 anos, né, que a aromaterapia vem com um crescimento exponencial, né, deu um boom, assim, explodiu. E quando isso acontece, a gente tem aí no meio de uma situação dessas, né, dentro do mercado, vários tipos de pessoas chegando, né? Nós temos pessoas que, né, se tornam tão apaixonadas que querem criar uma fazenda, fazer produção, né? Até hoje, assim, de produção nacional de fazendeiros do Brasil, eu ainda não peguei nenhum óleo adulterado quando chegava para mim da fazenda. Tá? Os adulterados, até que eu tinha te falado, e você comentou aí sobre o orgânico, né? Que tinha um óleo adulterado com orgânico, foi um óleo que veio da Índia, que foi importado de fora, vem com certificado e tudo. Então, assim, não dá para ficar confiando nessas coisas de fora. Mas, obviamente, eu também não posso pôr minha mão no fogo por ninguém, né? Mas, assim, a nível nacional, pelo menos, eu não vi isso até hoje. Mas a gente tem aí no meio dessa... Isso eu estou falando dos fazendeiros, né? Das fazendas. Essa informação a destilaria. É importantíssima. A destilaria. Até hoje, de todas as destilarias, eu conheço, tenho contato, recebo óleos de inúmeras delas. Até hoje eu não vi a destilaria nacional passando uma coisa adulterada, fazendo lá gambiarra para passar para frente. Óbvio que algumas destilarias que têm um portfólio, às vezes tem algum óleo importado no meio também para oferecer. Então, tem destilarias que vão ter uma lavanda, vão ter alguma outra coisa. Então, esses importados aí já é uma outra questão. Na questão das marcas, né, por ter tido esse tanto de gente também entusiasmada em ter a sua própria marca de óleo essencial, a gente começa a ter uma certa confusão ali acontecendo. Primeiro, tem muita gente leiga que às vezes monta a marca ou é uma forma dela ganhar um dinheirinho extra ali e aí ela vai comprar o óleo mais barato ou não tem muito esse conhecimento, não sabe às vezes nem ler uma cromatografia. Muitas vezes quem está começando também não tem capital para pagar análise de óleo a óleo, então isso também já se torna um empecilho.
E a gente tem um outro ponto aqui, entrou muita gente de gaiato querendo ganhar dinheiro, né? Por exemplo, não conheço, nunca analisei, nem tive em mãos, mas vejam bem, até a Multilaser, que é uma marca de teclado, de mouse e coisas assim, lançou uma linha de óleo essencial. Eles entraram com um difusor no mercado. Sério? Você não chegou a ver, não? Aí a Multilaser tem uns óleos essenciais da Multilaser para o difusor deles. Então, quando a gente começa a ver esse desespero de todo mundo querer entrar também numa área que eles não entendem, você começa a ver certas barbaridades e coisas aparecendo, né? E aí isso se torna um grande problema para o consumidor, né? Hoje a gente tem no mercado óleo de lavanda que vai aí de 25 a sendo vendido alegadamente como óleo de lavanda, 25, R$ 30, até óleos de mais de 100, um frasco. E assim, eu tenho feito recentemente, né, já de uns 2 anos para cá, sempre fiz as análises de fornecedores, mas eu tenho feito uma análise mais focada nos distribuidores do Brasil de óleo de lavanda. E também tenho pego algumas marcas assim dessas que vendem muito baratinho, abaixo aí de uns R$ 30 o óleo de lavanda, porque a gente já sabe, eu, por exemplo, eu faço importação de lavanda de uma fazenda na Bulgária, e tem parceiros em outras fazendas também. Por exemplo, tem uma fazenda na Hungria que tem... É a única fazenda assim, que me chamou muita atenção quando eu fui na Hungria e tive a oportunidade de conhecer. Ele conseguiu resgatar várias genéticas de lavandas, inclusive ele tem uma variedade de lavanda lá, que é a genética que é chamada de seleção húngara, que é uma lavanda que vem desde a época lá de 1920, 1930, porque a Hungria, antes da Bulgária e da explosão, né, da lavanda na Europa, a Hungria chegou a um momento em que ela produzia a maior parte da lavanda da Europa inteira. Ela ocupava uma produção superior à da própria França, né? Então ela era tipo a Bulgária hoje em dia, que supre até para a França o déficit, né? E aí essa seleção húngara, que é uma genética bem especial que tem um herbário na Hungria, esse cara, ele trouxe, né, essa seleção, desenvolveu todo um trabalho, então é muito legal, né? Isso, inclusive, até já colocando para as pessoas, como às vezes a pessoa vai ver de algumas marcas, né? Tem um óleo de lavanda de fulano de tal, ciclano e beltrano. Óbvio que a gente sabendo que o óleo importado está fazendo o mais barato que a gente pode conseguir lá fora, não permite que seja vendido aqui um frasquinho na ponta de uma prateleira de farmácia ou de consumidor final por R$ 25. É impossível, gente. Não tem condição, porque tem impostos, tem inúmeras coisas. Tipo assim, é falência para a empresa, tá? Não compensa. Mas a gente tem uma outra coisa no meio, quando, por exemplo, a Laslo, né? Eu fui uma pessoa assim, sou uma pessoa muito apaixonada por cheiro, por óleos essenciais desde a minha infância. E aí eu inventei de fazer uma coisa diferente, igual o pessoal que trabalha com vinho, né? Tem um Cabernet Sauvignon e tem vários terroirs, então eu tenho um monte de terroir de lavanda, um monte de terroir de que vem de países diferentes, é a mesma planta, mas a genética, né, e o lugar onde cresce, igual esse caso que eu estou falando da Hungria, dá um terroir, né, que a gente chama também de geotipo, totalmente diferente. E isso caracteriza preço também, né? Porque se você tem um terroir de um vinho, de um Cabernet, que é uma coisa maravilhosa, você não vai vender aquela garrafa por 20 conto. Você vai vender ela por 300, 400, né? E se tem um outro mais vagabundo, aí ele vai de queima no mercado. Então, isso acontece também com o óleo essencial. É uma outra coisa que o consumidor também tem que ter consciência, né? Porque essas variações do terroir que vão vir no aroma, elas também definem preço, né? Mas, assim, dentro desse check-out aí, né, dessa avaliação até o presente momento, a gente tem muito óleo de lavanda no mercado adulterado com sintéticos, né? A gente tem feito análises lá na UFRJ, onde tem capacidade de uma análise com coluna quiral no cromatógrafo. Então, ela pega ali os isômeros, né? Imagina aqui que a gente tem uma molécula com essa estrutura, aí muda uma perninha, vem para cá, ela já é a mesma molécula, só com uma mudançazinha do encaixe ali, que a gente já tem uma mudança enorme nela, né? E, normalmente, o linalol e o acetato de linalila sintéticos, eles acabam sendo isômeros diferentes do que o que naturalmente a lavanda produz em grande quantidade.
E aí a gente pesca isso fácil, porque na hora que passa na coluna quiral, você vê que aquela porcentagem está descalibrada, você consegue identificar. Isso consegue nos ajudar principalmente quando a gente não acha aquelas moléculazinhas que são os restos, né, do adulterante. Mas na lavanda, ainda assim, tem muita lavanda grosseiramente adulterada com linalol que tem esses restos. Então a gente acha lá dihidroacetato de linalila, dihidrolinalol, que são dois marcadores muito típicos, né, dessa síntese Isso. de petróleo do linalol. E também tem adulterações, a gente acha aí óleo com óleo mineral, com propileno glicol, com tanto de coisa. Então, as pessoas realmente elas têm que ter um pouco de exigência, né? A gente pode ter tanto uma marca nova que está começando, quanto uma marca mais antiga, tendo um nível de qualidade tão bons. Mas é muito importante conhecer quem está por trás da marca, conhecer o nível de preocupação, né? Ver se essas análises são feitas pelo menos periodicamente, de tempo em tempo, para poder certificar, né, se o fornecedor é um fornecedor idôneo, para na hora de estar entregando, poder ter tranquilidade, ter sossego, né? O simpósio, né, na semana passada, a nossa mesa redonda era sobre ingestão. Então, você imagina uma pessoa ficar tomando uma essência sintética ali, ou uma gambiarra misturada, né? Então, assim, para mim, eu enxergo isso como uma preocupação enorme, né? É. E que não é só para fazer inalação, é para pôr pela boca para dentro, né? Você não sabe o que aquilo ali vai desencadear no fígado da pessoa. Então, Sabe, é câncer. para dar É até câncer. câncer, dependendo do que tem ali. Professor, e aí é o que eu ia falar, você tocou no assunto aí, em relação às consequências, né? Quais são as consequências da adulteração? Qual é o impacto disso no âmbito da saúde e no âmbito geral, né, do comércio, enfim. Primeiro, falando de saúde, é o que você colocou. Como é que você vai colocar para dentro algo que você não tem certeza? Contaminado com metais pesados, micro-organismos, entre outras coisas, que você não tem nem a certeza se aquilo ali é puro. E aí você pode gerar uma toxicidade pelo óleo essencial, uma coisa que talvez pelo óleo essencial, entre aspas, né? Por esse produto adulterado, que muitas das vezes o óleo te daria essa toxicidade, geraria essa toxicidade na tua pele ou em qualquer outro sistema. Então, gerou uma toxicidade, não foi nem por conta do óleo em si, mas por conta dos agentes adulterantes que estão lá dentro desse suposto óleo. Outra coisa importante, você gera uma concorrência desleal, né? Porque como é que você vai concorrer com o seu óleo essencial que é tipo R$80, R$70, né? Que é um óleo puro, estou dando um exemplo, né? O mesmo óleo custando por R$15. E a gente sabe que a gente está sofrendo, a gente estava conversando, a gente está numa situação no Brasil que está economicamente ele se reestruturando, e o mundo todo por conta de uma pandemia que se passou, né? Então, e aí você tem o consumidor, quando for comprar, infelizmente, né, que todo mundo tem um poder aquisitivo compatível, igual, então vai optar muitas das vezes por sem conhecer, mas da ânsia de usar o natural, compra o mais barato, o sintético. Isso é um ponto, concorrência desleal. Outra situação também é o impacto econômico no município, no estado e na União, e no país de uma forma geral. Por quê? Você deixa de arrecadar mais os impostos, pensando para o lado, né, de arrecadação desse pessoal, porque está se vendendo algo mais barato, coisa que não é o preço, deveria ser um preço maior, onde emitiria-se uma nota maior, e o Estado teria esse benefício também. Então, você vê que é uma cadeia, uma sucessão de coisas. E sem falar que, né, a terapêutica vinda por uma situação dessa, de um produto desse, é inexistente praticamente. Você pode até ter uma resposta, sentir foi bom aquele aroma, é agradável, então uma sensação assim agradável, mas resposta terapêutica do produto adulterado é meio complicado. Então você tem uma cadeia de coisas que podem vir a surgir por conta de um produto adulterado. E o nosso consumidor, volto a dizer, né, nós estamos na Semana do Consumidor, a pessoa que está comprando um óleo essencial pensando que é puro, é o que mais vai sofrer na ponta nesse sentido, né? Isso, exatamente, Rafael. Então a gente começa a chegar num lugar que eu tô querendo chegar, que a gente está se nivelando por baixo, né? Na verdade, esse tipo de contaminação faz o consumidor começar a procurar pelo produto mais barato, sem saber que é o mais contaminado, o mais adulterado. Então a gente está nivelando por baixo. E isso é muito ruim.
porque a gente vai começar a cada vez mais gerar uma falta de incentivo às empresas sérias, que estão colocando óleos essenciais bons no mercado, porque vai ter menos entrada de dinheiro para essas empresas, então elas não vão conseguir garantir a sustentabilidade do próprio negócio. E vamos estar introduzindo dentro do mercado óleos de baixa qualidade, que vão trazer alergias, irritações, que vão ter menos efeito terapêutico, que não vão matar bactérias, pode trazer outras doenças relativas aos contaminantes, né? Existem diluições, contaminações. Isso aí que você está falando, Vitor, desculpa só dar interromper, uma abre aspas, isso já está acontecendo no mercado, tá? Porque as pessoas, né, talvez por conta da recessão econômica que a gente está passando, elas estão buscando tudo que é mais barato. Ah, quero ter um óleo essencial puro, mas chega lá na hora de comprar, compra um negócio lá que era para custar, igual o Rafael, 70 e está custando 25. Isso. Então, as empresas todas que trabalham com mais seriedade, elas estão penando aqui no Brasil, porque o consumidor está desbandeirando para comprar e valorizar esse tipo de produto, ao invés de valorizar quem tem mais, né, cuidado em relação a isso. E aí isso vai criando vai acendendo, fazendo essas marcas que vendem adulterado crescerem muito no mercado, e as que estão fazendo trabalho sério vão ficando para trás, né? Porque as pessoas estão procurando, nivelando por baixo, procurando preço, né? E não a questão da qualidade, da atenção, né? Do que o fornecedor, né? A marca ali, ela tem por trás do produto. Perfeito, exatamente isso. E aí eu acho que é cada vez mais crucial a gente ouvir o consumidor, sabe? Porque eu sei que a gente está em recessão, a gente precisa ouvir o que as pessoas estão querendo saber. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Gente, vocês que estão aqui, quanto consumidores, tá? Vocês preferem um óleo essencial de qualidade com preço caro, vamos dizer, equivalente à qualidade que entrega, ou para vocês tanto faz? Responda aí para a gente saber. O que é que vocês preferem? Vocês pagam pela qualidade ou querem um que é mais barato? Porque o que é que a gente faz quando a gente faz essa pergunta? É mostrar e deixar claro para o mercado que quem estiver entregando óleo essencial barato demais, o consumidor vai começar a ficar de olho, né? O pessoal tem que ficar de olho, então tem que perguntar. Ah, quando tem gente que diz assim, não justifica fazer análise, são muitas análises caras. E agora, como é que a gente faz? Bota para o preço final para o consumidor, porque no final das contas é ele que está exigindo. Ou a gente tem que ver, tem que sentir isso, né? Será que é o consumidor que decide isso? Ou será que é a gente, né? Porque senão eu vejo dois caminhos. A gente vai começar a parar de comprar óleo essencial e vai trazer óleos essenciais de fora para o país. Porque a gente vai começar a notar o grau de contaminação e a gente vai parar de trazer. Então vai ter um volume menor de óleos essenciais sendo ofertados e um volume menor de aromaterapia sendo distribuída. Isso é um problema para mim, né? No meu ponto de vista. E esse problema, né, de menos oferta. E cada vez mais pessoas tendo menos resultados com a aromaterapia. E mais uma vez a aromaterapia também cai por terra, porque ela vai ter menos resultado. O que a gente quer entregar para a pessoa é resultado. A pessoa quer se sentir bem, quer cuidar de um problema de pele, de alguma questão, ela quer isso, né? E é para o filho dela, né? Então, assim, é uma coisa forte, poderosa, mas que já precisa ter resultado para ela valer o investimento. Falando... Pode concluir. Só para você dar uma olhada aí, ficarem olhados, viu, professor? Só para você falar, ó, olha como o pessoal está falando, quantas pessoas pagariam por qualidade, mas continue falando. A exemplo do que você está falando em relação à dose-resposta, que é isso que a gente está falando aqui, dose-resposta, para quem não entende, é uma determinada quantidade, né, de substância, uma dose, que você espera uma resposta X, né? Toda dose você tem uma resposta, seja ela benéfica ou seja maléfica, né? A depender da quantidade da dose. Mas não é isso que eu ia dizer. O que é que eu quero dizer em relação à dose e à resposta? Eu, olhando para a pesquisa, tem um colega aqui na Universidade Federal, o professor Afrânio, lá da microbiologia, e eu conversando com ele, né? E aí eu levei um óleo essencial para lá e ele tinha acabado de fazer um modelo de um estudo lá que eu não lembro meio o modelo experimental como é que era o projeto, porque já faz tempo. Mas era dentro da microbiologia. Se você quer um projeto caro, que tinha reagentes caros, envolvia uma mão de obra cara, tudo muito caro. E aí ele usou um óleo essencial, que eu não vou dizer a marca aqui, que ele disse a seguinte palavra: essa porcaria aqui quase faz perder o meu projeto todo.
Mas esse outro óleo que o senhor trouxe aqui, professor, ele é puro. Mas essa porcaria aqui que eu estou lhe mostrando aqui, ele mostrou lá o frasco. Só faz falta, quase coloca o meu trabalho todo a perder. E é um trabalho caro. Aí é isso que a gente está falando. O que acontece? Às vezes a pessoa compra um produto que é pensando que é barato, que é um produto puro, né? E aí acontece que não é puro. Aí se usa, por exemplo, um laboratório desse para expressar um resultado para ser publicado em uma revista e às vezes não tem o efeito que se espera porque o produto é adulterado. Olha a consequência do negócio, onde é que vai bater por conta de uma situação dessa. Simplesmente por lucro. É uma empresa brasileira que já está há muitos anos aí no mercado. Aí eu perguntei para ele, você fez a análise do óleo? Isso não fiz. Aí foi o seu erro. Confiou porque estava no Brasil aqui, é brasileiro. Pronto, aí deu erro. Aí ele teve que... Eu não sei nem como foi que ele fez para reverter o quadro, só sei que ele reverteu lá e conseguiu ter o resultado e publicar o artigo. É Pois complicado. é. Você vê que o impacto da adulteração já vai até para um trabalho acadêmico, né? Às vezes o óleo Impacta dá um tudo. resultado ótimo e dá para trás o resultado porque quem foi analisar, né, estava usando produto adulterado. Por isso que é até bom fazer um abre aspas aqui, tá, pessoal? Quem também está participando, é que as pesquisas acadêmicas com óleos essenciais é muito importante que entre dentro dela a cromatografia, que quem recebeu o óleo consiga, já que é feito na universidade, que consiga ali dentro da universidade essa análise com o outro setor, ou se na universidade dele não tem, faz uma parceria com uma federal, essas coisas são muito assim comuns de acontecer, né? Para que você vai fazer o artigo, e o artigo tem essa segurança. A gente vê muito artigo publicado de um óleo, por exemplo, um teste antibiótico, disso, daquilo, que não tem análise. Você não sabe, para um alecrim, o cara lá faz um artigo, monta lá, coloca rosmarinos oficinados, tá lindo, maravilhoso. Que meu tipo de alecrim que é aquele? Tem mais canto? De onde que veio? Né? Eu cheguei já a ver trabalhos assim tão bem feitos com a cromatografia que a pessoa inclusive colocava a geolocalização da latitude e longitude dentro do trabalho de onde era a fazenda e o óleo saiu, porque daí também denota o terroir. Então a gente precisa elevar esse nível também dos pesquisadores no Brasil, deles terem esse entendimento, essa percepção para que os trabalhos eles sejam também mais completos, né? E a gente tem o máximo de informação em relação à qualidade de cada pesquisa que é feita. Nesse quesito, o que acontece? Eu vou falar pelas universidades aqui, tanto a estadual do Ceará, a UES, como a Universidade Federal do Ceará, pelas pessoas que eu vejo que trabalham com óleo essencial aqui. Eles, os professores aqui, eles sempre, eles pedem a cromatografia acoplado à espectrometria de massa, sempre, para poder deixar exemplificado isso, que tem lá aqueles componentes. E também, eles nunca fazem o óleo isolado, eles avaliam também as principais moléculas, os componentes majoritários são dentro do óleo, para poder certificar que aquela ação que ele está, naquele modelo experimental, está acontecendo, se tem uma maior interação com o óleo ou com o seu componente majoritário isolado, que foi o mesmo modelo, a mesma coisa que eu fiz no meu. Mas é que eu quero dizer que aqui, eu vou falar daqui de casa, aqui o pessoal tem esse cuidado de fazer essa análise. Tanto é que com a professora Nilce, aqui na UFC, a gente estava conversando, ela disse, olha, quando a gente for fazer o projeto guarda-chuva para avaliação dos óleos essenciais nas doenças gastrointestinais, nós vamos receber o óleo e fazer toda a análise aqui para garantir que aquele óleo realmente ele é puro, porque só assim a gente pode dar início a um trabalho, né? Falando em termos de bancada, sentar na bancada e fazer as análises. Entendi. Olha aí, interessante. E aí, em relação à qualidade, vou trazer logo um negócio que é quente, tá? Que foi quando o público nunca tinha falado de qualidade de óleos essenciais. Quando eu falava, era algo assim, tipo, quem é esse cabo, né? Porque ele tá falando, tá puxando a sardinha para alguém? Eu digo, gente, mas a gente precisa analisar óleos essenciais. Isso aqui nem sempre não. E eu falava, as pessoas confundiam a essência com óleo essencial. Imagine se a pessoa já vê óleo essencial no rótulo. Ela não vai desconfiar que é uma essência, nem que tem contaminação. Então eu falava sobre isso. Às vezes a gente sente no cheiro do óleo essencial, que ele já tem essência ali dentro, né? Então não precisa nem fazer análise muitas vezes. Então,
esse tipo de assunto, esse tipo de abordagem, esse tipo de consciência que o público tem, começou a ser grandemente popular depois que a Doterra entrou no país, né? Porque a Doterra ela chegou realmente falando disso. O pitch deles é falando isso. O marketing deles é voltado a isso, a falar de adulterações, a falar de contaminações e a falar do compromisso que eles têm com qualidade. E aí acaba gerando alguns tipos de efeitos, né? Alguns tipos de efeitos que tem alguns são positivos e outros são negativos. Então a gente precisa balancear isso, precisa colocar isso às claras também, porque mais uma vez tem um elefante na mesa, né? A gente precisa falar. O primeiro efeito que eu percebo, que é um efeito negativo, é que acaba não conscientizando as pessoas do que elas realmente precisam saber, né? Acaba não conscientizando elas sobre isso e acaba generalizando demais o problema, colocando todo mundo no mesmo saco. Quem produz qualidade, quem não produz, se é do país, não vale. E é do terra que vale. Mas a gente também vê ao mesmo tempo que esse discurso não é só marketing, porque o próprio professor Prabot trouxe para a gente dados internacionais de contaminação e a gente sabe que provavelmente 90% ou mais do mercado brasileiro também tem esse problema, né? Então eles chegam com um discurso que eles sabem que é verdadeiro, que tem pesquisas científicas e acabam desvalidando um pouco a aromaterapia nacional. Eu não estou falando do ponto de vista da própria empresa, do posicionamento da empresa, e sim dos vendedores, né? Que falam que se é do Brasil não vale, se é no Brasil não presta. E acaba gerando uma disparidade muito grande, né? E acaba gerando alguns tipos de polarização, que acaba sendo muito ruim para a aromaterapia. De um outro lado, tem um ponto de vista positivo que eu vejo disso, que é concorrência. Né? Chega no mercado uma empresa com muito dinheiro, um aporte multibilionário para investir em análises caríssimas em cada lote dos seus óleos essenciais, de modo que os produtores brasileiros não têm condição ou nunca pensaram sequer em fazer isso. De tantas análises ao mesmo tempo para cada lote. Caríssimo, assim, chega a ser inviável, irreal, né? Mas gera uma concorrência. O Fábio, como produtor, vou querer que ele fale sobre isso, mas imagino a pressão do ponto de vista comercial que ele sofreu nesses tempos, exatamente por causa desses consumidores cada vez mais exigindo. Eu garanto você que, Fábio, antes da Doterra chegar e depois, as exigências de cromatografias mudaram, né? Mudaram as pressões por isso, né? E isso também faz a gente necessariamente começar a pensar como é que a gente consegue entregar para o mercado brasileiro óleos essenciais de qualidade equivalente a isso, sabe? De colocar no páreo, porque se a gente está vendo que os óleos essenciais de fora, sem uma fiscalização, e aí a gente entra no problema da fiscalização, que já a gente chega nele, né? Sem a fiscalização, chegam contaminados no Brasil, mesmo que os produtores lá produzam tudo certinho, chega contaminado, mas sabendo que as destilarias do Brasil não têm esse problema de contaminação, então temos um mercado seguro e libado aqui. Temos. Só precisamos garantir que o público saiba que o nosso mercado é bom. Né? Por exemplo, e um dado importante, né, da própria empresa Doterra é que eles estão montando a segunda fábrica deles de âmbito internacional no Brasil. Ou seja, o Brasil tem um potencial de consumo muito alto. Né? Os consumidores e consultores brasileiros estão batendo recordes como nunca na empresa. A empresa é muito bom. Ao mesmo tempo, tem um potencial botânico gigantesco no nosso país, que é completamente desmerecido, invalidado. As pessoas preferem uma lavanda francesa do que um rosmaninho, que tem 70% de linalol, 80% de linalol. Né? Então não conhecem a riqueza do nosso país, mas o gringo está vendo. Ele está vendo. E ele vai começar a comprar esses óleos, vai começar a destilar esses óleos, vai começar a vender para a gente. E o dinheiro vai para os Estados Unidos. E assim, eu não estou querendo dizer quem é que deve ganhar o dinheiro e quem não deve. Eu acho que o dinheiro, no final das contas, é uma energia de troca que vai para quem souber fazer as coisas acontecerem. E aí eu pergunto e provoco aqui, né? Como é que a gente faz isso acontecer no Brasil? Ao invés de a gente nivelar por baixo de quem está contaminado, como é que a gente faz para nivelar por cima? Para realmente ter óleos de qualidade, inclusive exportação de qualidade internacional, né? Então eu coloco isso aqui na roda para provocar, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Vocês sabem que eu falo mesmo. Então é isso, né? Fala um pouco da sua perspectiva aí, Fábio, de como era a exigência mesmo no país, antes e depois do Terra, se para você, o que é que mudou do ponto de vista. E assim, eu também acho que é legal de você falar algo que você já me disse lá no simpósio, a gente conversando, você me falou, né, que é a sua preocupação e o que é que você está fazendo hoje para que o mercado brasileiro comece a realmente garantir
óleos essenciais de qualidade, pelo menos entre os seus pares, entre as pessoas que você faz parte, né? Tem o pessoal da Abra Aroma, tem seus colegas que também produzem óleos essenciais. Como é que vocês estão dialogando isso? Acho que é legal para a gente trazer para o cenário brasileiro o que está acontecendo também. Tá. Em 2005, 2006, mais ou menos, eu tinha iniciado uma parceria com a UFMG para poder fazer as cromatografias de todos os nossos produtos, né? 2005? 2005 para 2006. Foi quando saíram as primeiras análises. Até essa época, no Brasil, você praticamente não via cromatografia de óleo essencial nenhuma, né? Uhum. Eu até recebi de Certo. alguns fornecedores lá fora, mas assim, era difícil até achar quem fizesse análise. Aí depois que eu startei essas análises com frequência lá, né, e o banco de dados que a UFMG tem em variedade, né, não digo assim quantidade de análise, mas em variedade, foi a Lázaro que proporcionou esse banco de dados ser tão grande, porque não só os óleos importados tão diferentes que a gente tem no portfólio, mas também os óleos essenciais brasileiros de plantas nativas que iam surgindo e a gente mandava lá para analisar, né? Legal. Então, depois que eu comecei a fazer esse trabalho e comecei a pontuar a importância disso no mercado, eu percebi que nos anos seguintes começaram várias outras empresas no ramo também fazer as análises. O pessoal começou a ter essa consciência, até por isso que acho que é legal um bate-papo aqui que a gente está fazendo como esse, porque isso conscientiza. Quem às vezes não está ligado ali na importância disso, começa a correr atrás, né? Você Como percebe que empresa. você percebe que seu movimento, então, nivelou por cima o mercado inteiro. Sim, o meu né? movimento fez isso, e também quando a Duterra entrou no país, houve uma exigência ainda maior de quem não estava ainda nivelado começar a correr atrás. Então, sempre que entra alguém, né, exigindo, né, colocando que o produto tem uma padronização de qualidade superior, porque tem, né, uma atenção maior de fazer essas análises, de pesquisar se a qualidade está de acordo ou não, você afeta o mercado vem atrás também se preocupando nesse sentido. Porém, a gente tem alguns pontos, né, dentro do que você colocou, que eu acho que assim, é muito importante a gente também trazer algumas questões, né? Primeiramente, né, nós temos quando você fala da Duterra, né, nós temos uma empresa que fatura aí milhões ou bilhões de dólares anuais, né? Bilhões. São bilhões, é um dinheiro muito 10 grande. bilhões. E ela conseguiria fazer laboratórios de análise pelo mundo inteiro, se ela quisesse. Nós que somos do Brasil, né? Todo mundo que é empresário sabe que montar uma Com empresa... a nossa realidade, né? E dentro dessas dificuldades, envolve essa questão do aporte financeiro. Então, a gente não pode querer também exigir de uma empresa brasileira, principalmente se ela é pequenininha e está começando, às vezes uma destilaria, uma fazenda, que ela tem os mesmos níveis de qualidade, por exemplo, que a do Terra tem, porque é impossível, né? E a gente também não tem todas as universidades bem equipadas no Brasil, a gente tem poucas universidades que às vezes fazem as análises, às vezes, dependendo da universidade de análise, é muito cara. Então, esses são empecilhos, mas é muito importante que as pessoas também, elas percebam, né, que essa iniciativa nacional precisa ser valorizada. Eu vou te dar só um pequeno exemplo, vou me colocar aí na linha de fogo nesse exemplo, né? Eu criei uma editora em 2016 de livros, que a gente já tem aí mais de 60 títulos traduzidos, né? E ao longo da história da Lázaro, eu tentei muito investir com pequenos produtores no surgimento de óleos essenciais brasileiros no mercado. Até por conta de uma fala sua aí, de acreditar que a gente tem aí no Brasil tanta planta diferente, tanta planta boa, que a gente poderia valorizar mais o que é nosso até do que o que é de fora. Se naquele momento as pessoas não dessem um voto de confiança, não comprassem, por exemplo, os óleos, os pratinhos de óleos essenciais, eu jamais ia montar editora, porque às vezes para um livro chegar no mercado, ele tem um gasto às vezes de 80 mil reais, para você ter ideia, entre tradução, revisão, diagramação e impressão. De onde eu vou arrumar 80 mil reais para parir um livro? Né? E olha que a gente já está com 60. Então, de cada vidrinho de óleo essencial que eu vendia, parte desse dinheiro vinha.
né? Eu não tenho casa própria ainda, eu investi numa editora para trazer, proporcionar isso ao Brasil. Então, se a gente tem uma perda de voto de confiança do consumidor com essas empresas no Brasil, que tem uma intenção boa, né? Digo aí não só o meu caso, mas tem fazendas que estão fazendo trabalhos fantásticos, tem diversas marcas com trabalhos também muito bons, é só as pessoas procurarem conhecer mais. Essas empresas elas vão cada vez encolher até sumir, né? E não é legal e não é sadio, aí falando de um âmbito socioeconômico, ecológico, que exista só um monopólio de uma única empresa. Porque aí você cria um desequilíbrio na cadeia econômica, na cadeia mundial, e entra uma questão aí que você falou. Se o dinheiro, né, é investido em uma empresa interna, esse dinheiro volta para ela, e se a pessoa que está por trás faz um trabalho de devolver isso para a sociedade brasileira, você consegue ver uma mudança na sociedade. Quando muitas vezes o dinheiro vai para uma empresa, por mais que ela faça todo um trabalho lindo, maravilhoso, na ponta esse dinheiro vai para fora, ele não fica no Brasil. Então a gente não pode, não estou falando mal de comprar óleo de empresa externa. A gente pode comprar, né? A gente compra tanta coisa importada, celular que nós estamos falando aqui é importado, não é feito aqui. Mas a gente precisa também se abrir para poder valorizar o que é de dentro, porque senão a gente não consegue fazer o Brasil economicamente ascender, não consegue permitir que marcas internas que podem ter boa qualidade, ter produtos fantásticos, surjam, né? Então, essa consciência do consumidor, ela é muito importante. Mas, óbvio, frisando aqui, é importante, assim, se a empresa, vamos supor, uma fazenda lá que está destilando, é muito pequenininha, não tem ainda aporte para analisar. Faz uma viagem, vai lá conhecer a fazenda do cara, vê lá as plantas, né? Ele está startando, começando, daqui a um tempo ele já vai conseguindo ter as análises. Se já é uma empresa que já está mais consolidada no mercado, pergunta se tem as análises, ou é por lote, ou então você tem análise periódica, né? Vou dar um outro exemplo aqui também dessa questão aí da análise por lote. Se todas, sendo bem objetivo, a grande maioria das empresas brasileiras, né, que são apaixonadas pela aromaterapia, que levanta a bandeira aí desde da década de 90, né, tem gente antiga aqui com a gente, se todas essas empresas pudessem ter um laboratório com cromatógrafo, espectrômetro de massa, carbono 14, se elas tivessem verba para isso, eu tenho certeza que todo mundo teria. Ninguém deixaria de ter, porque esse é o sonho de toda empresa de aromaterapia, ter uma estrutura desse tipo. Só que o volume de venda a nível nacional das empresas do Brasil é infinitamente menor do que as empresas do exterior, do que as multinacionais que vêm de fora. Então, a gente não consegue ter uma mesma força financeira para fazer um investimento nisso no Brasil, para uma ascensão interna proporcional ao que no exterior isso já é alcançável. Então, esse ponto também ele é importante ser entendido, porque as marcas nacionais elas vão ter todas que fazer análises pagas sempre, e dependendo do volume que a marca tem de circulação do produto, ela não consegue aportar isso lote a lote, principalmente nesse momento atual do Brasil, que a gente está numa recessão pós-pandêmica, né? Então, você fica naquela situação, eu tenho óleo ou eu pago análise e não consigo ter o óleo. É uma situação complexa. E em meio a isso, isso não significa que a análise não deva ser feita. O que deve ser feito nessas condições é o seguinte, que é o que eu já fiz em muitos momentos, né? A gente precisa, primeiramente, analisar o fornecedor com uma amostra, verificar se aquele óleo está puro antes de sair comprando para pôr no mercado, né? Porque não dá para confiar, igual a gente falou, na análise que vem de fora, ela pode estar adulterada. Depois, se você não consegue fazer lote a lote, né, isso também não é um problema em relação à qualidade do produto, porque tem óleos igual lavanda, algumas coisas assim, que elas não mudam quando elas vêm do mesmo lugar sempre, elas não ficam alterando tanta composição. Muda às vezes um pouquinho o cheiro, alguma coisinha em cima, mas não é nada impactante. Mas aí faz um sorteio, de repente uma vez por ano, de tempo em tempo ali, de um lote que foi comprado para ver se o cara, a sequência daquela qualidade está sendo mantida. Porque aí você tem certeza que aquilo está legal, que o cara mantém, né, a idoneidade dele, e você consegue, então, ter confiança para poder, às vezes, até confiar numa análise dele. Eu tenho fornecedor que me manda análise que, se eu analiso aqui, é idêntica, não muda nada.
né? Então é um cara que às vezes eu já estou trabalhando aí tem 10 anos com ele ou mais tempo, que dá para mim poder saber que eu não preciso de ficar com essa preocupação em cima de mim, né? Deles eu conheço, já fui na fazenda, já tomei café lá junto, olhei olho no olho, a gente sabe quem que é que está por trás, né? Então, todo esse trabalho, ele é importante, né, por parte da marca, para que ela consiga oferecer um mínimo de padrão de qualidade. E, obviamente, com o passar do tempo, né, o crescimento, né, do mercado no Brasil, das marcas internas, elas próprias vão conseguir cada vez mais ter acesso a essas análises de uma forma mais fácil, né? Acho que talvez algumas universidades se equipando melhor também vão poder proporcionar isso. Ainda temos aí no meio disso uma outra questão. A universidade, quando ela adquire o cromatógrafo, né, o espectrômetro de massas, estruturas, principalmente se é só o cromatógrafo, às vezes a pessoa que está ali fazendo a análise, se ela for um estagiário, né, no laboratório e ela não entende nada de óleo essencial, a gente pode ter, se essa análise não passou por ou uma ressonância magnética ou uma espectrometria de massa, outras etapas, para confirmar se a molécula é aquela, a gente vai ter, às vezes, uma análise cromatográfica indo pelo índice de Kovacs, né, que é o quê? Vem aquela curvazinha, sobe, e aí tem um pico ali, X, onde bateu naquele do cromatógrafo. Só que no índice de Kovacs, a gente pode ter 2, 3 moléculas, até 5, de repente, batendo no mesmo pico. Então, quando a análise, às vezes, eu estou colocando isso porque já chegou esse tipo de análise, né, dessa aberração para mim. Uma vez eu mandei, quando eu comecei mesmo lá com a aromaterapia, eu mandei para uma universidade no Sul, fazer uma análise para mim do meu óleo de lavanda. Aí eles analisaram e me mandaram, sabe, o pico do linalol estava identificado como geraniol. E aí isso virou assim, uma preocupação para mim. Poxa, eu estou acabando de começar, mandei fazer uma análise e de repente veio uma coisa, porque não tinha cheiro de geraniol, tinha cheiro de lavanda, de linalol. Cadê o linalol lá na análise? Né? Então eu tive que questionar, né, eles porque eles não tinham os outros maquinários para poder confirmar a molécula. Né? Então, é importante essa equipagem das universidades aumentar. A gente precisa de verba para isso, né? Obviamente, mas é importante que quem está por trás ali fazendo a análise tenha essa cautela de não ficar confiando só pelo pico, sem às vezes, se não tiver experiência, né, para saber qual que é o composto, não conhecer o cheiro dele, sair colocando uma análise discrepante. Então, assim, essa preocupação, isso tudo que eu coloquei aqui é uma preocupação grande no mercado, né? Eu tenho amizade aí com as principais marcas do Brasil, todo mundo tem essa preocupação, todo mundo pena com essa história aí de óleo de lavanda por R$ 25, porque todo mundo tá trazendo óleo de qualidade e tem um cuidado grande em cima, mas não consegue competir com esse preço, é impossível. E tem também uma preocupação da Abraroma, obviamente, também com isso, né? Já tem algumas ideias ali que vêm sendo pensadas há algum tempo em relação a selo de qualidade, outras coisas, mas isso ainda não chegou a concretizar, ainda não se foi para essa etapa. Mas essa preocupação, sim, da qualidade, ela é geral dentro da área, né? Todas as pessoas têm. E eu acredito que até quem é mais leigo também tem isso, né? Só que não tem recurso ou não sabe nem como que analisa. Ou se analisa, não sabe nem ver se está sintético. Então, a gente tem todas essas situações acontecendo no Brasil que é importante a gente citar aí e as pessoas também estarem por dentro. Tá sem som, Vitor? Deixei por causa de uma obra que está tendo do lado, mas achei feliz seu comentário sobre dar preferência às marcas brasileiras, mas não só porque elas são brasileiras, né? Mas Exato. saber dar preferência às que têm qualidade, porque os olhos vêm de fora, né? Então, assim, se os olhos vêm de fora, a marca tem marca brasileira voto de vendendo coisa adulterada, tá cheio, né? Então você tem que isso. ter um bom senso aí para poder fazer essa seleção. E né? E não aí, dá o dinheiro para quem está errado, né? Dá para quem está certo, para quem está certo poder melhorar cada vez mais. Exatamente. Então, uma das coisas aí, eu vou dar orientação agora para o consumidor, né? O que a gente faz em relação ao óleo essencial? Imagine que você comprou um óleo essencial, não tem escrito nada de qualidade e no site não tem dizendo nada sobre as análises. Gente, vocês têm que fazer o seguinte, manda um e-mail para a empresa. Você chega e manda um e-mail
para a empresa. Por quê? O que é que acontece? Só no passado, mais de 40 marcas deram entrada na Anvisa para comercializar óleo essencial. 40. Esse ano vai aumentar. É como o Fábio falou, há 5 anos atrás, deu uma explosão pelo interesse da aromaterapia, por um nível de concorrência mesmo, e todo mundo está querendo pegar o bonde e surfar essa onda. Entendeu? Então, muita gente está abrindo marca de óleo essencial, não porque produz ou porque se interessa, porque quer pegar a onda econômica e acaba comprando óleos essenciais baratos, encontra, coloca seu rótulo bonitinho e vende. Tá? E aí vende por vários preços diferentes, nessa história de qualidade que o Fábio falou, muito bem. E aí o que acontece, que eu quero deixar claro para vocês, é o seguinte: um óleo essencial produzido no Brasil, um óleo essencial produzido fora, é o mesmo óleo essencial e sem adulteração, eles são bons, são puros, são bons. A questão é que quem é que consegue garantir isso? Porque senão vai ser somente a palavra da pessoa dizendo é isso mesmo, é puro. Aí você vai ter que comprar baseado na garantia. E aí eu fico muito feliz com o comentário que o Fábio faz. As nacionais não encontrou contaminação. E eu sempre disse isso também. Principalmente os pequenos agricultores, os agroecológicos ali, aquelas produções que produzem tipo nem 1 litro de óleo essencial por ano, sabe? Aquelas produções muito pequenininhas são, para mim, no meu ponto de vista, as melhores amostras que você pode ter, porque são muito frescas e às vezes você conhece o produtor ali. Tem uma moça que produz aqui no Campeche, aqui pertinho de casa, e eu fui lá na casa dela e eu vi a destilação, e eu vi a horta comunitária, agroecológica, fiz lá uma entrevista com eles e tal. Óleo essencial de excelente qualidade. Esse dá gosto, ela não tem cromatografia nenhuma e eu compro sem nenhum medo, porque não está contaminado, porque você vê a pessoa, porque você confia na pessoa. Agora, quando a gente está falando de empresas, a gente fica distante. E aí a gente precisa perguntar, como é que vocês fazem as análises? É cromatografia? Tem cromatografia? Não tem? Deixa a empresa se posicionar. E você, quanto consumidor, também se posiciona. Olha, empresa, se você não faz nenhum mínimo de esforço para mostrar que você realmente está entregando qualidade, como é que eu vou te confiar em você? Eu já comprei um óleo essencial adulterado? Fala para ela isso. Eu já comprei um óleo essencial e descobri que estava adulterado. Como é que vocês me garantem que eu não vou entrar na mesma furada com vocês? Coloca mesmo na lata e deixa a empresa se posicionar. O posicionamento da empresa, eu acho que é mais importante que a análise em si. Concordo, Como é né? que... Como que a empresa, qual que é o nível de preocupação dela quando, né, isso é perguntado, o que que ela pode... Às vezes não tem análise, mas igual você falou. Então, faz um videozinho lá do destilador, do local, né? Mostra para o consumidor que tem um cuidado ali, né? Para ele criar um voto de confiança, entender o que está sendo feito por detrás. Vitor, eu queria só comentar uma coisinha muito interessante e importante aqui. Uma amiga, né, que tem uma marca de óleos essenciais, ela foi participar, aqui eu não vou citar nome de marca nenhuma, porque é um caso bem específico, Tá. mas o caso eu posso citar. Ela foi participar de uma... É porque, assim, as prefeituras, às vezes, elas vão fazer uma licitação para comprar óleo essencial para usar no posto de saúde, isso acontece. E aí ela participou junto com várias marcas, com a marca dela, para essa licitação. E aí a licitação rolou, e foi escolhido, porque a licitação escolhe a marca mais barata. E foi escolhida, por coincidência, a marca que tem a lavanda adulterada que eu tinha comentado lá atrás, que eu já tinha feito, né, a análise e tudo, e o negócio estava na gambiarra. E aí ela até veio comentar comigo, gente, mas como é que a gente faz uma situação dessa? Porque ela não vai poder chegar lá para o pessoal e ficar falando, esse óleo está sintético, não sei o quê. Fica parecendo que é alguém querendo... criticar, né, ou agredir lá, causar né, cria um transtorno. E, por outro lado, o município vai comprar o mais barato, porque quem está comprando não entende disso, e entra lá no SUS para poder usar um óleo gambiarrento. Né? Então, você vê só o nível de problemática que a gente está tendo no Brasil. Né? Isso está chegando lá na ponta, dentro do posto de saúde do hospital, com produto adulterado. Né? Então, é muito sério essa questão. Perfeito. E aí a gente chega no ponto de mercado brasileiro e a dificuldade que a gente chega, que eu acho que é o ponto final assim dessa live, porque realmente a gente tem alguns problemas do ponto de vista legal, do ponto de vista de legislação, de conceito, inclusive. No simpósio, a professora Ellen, né, lembra da Ellen na nossa mesa redonda? Ela falou que no Brasil não existe sequer uma definição em comum do que é óleo essencial.
independente da resolução, ele é cosmético, é flavorizante, saborizante, né? E aí você fica nesse limbo de não saber exatamente nem definir o que é. Ela coloca como um biocomposto, que daria para registrar de várias formas diferentes, mas no final das contas, se a gente não tem isso definido do ponto de vista até de quem é da área, vamos dizer assim, ou do ponto de vista acadêmico, não tem uma definição, a gente fica sem conceito. Sem conceito, a gente fica sem padronização. E sem padronização, a gente fica sem fiscalização. Então, a gente acaba ficando com um déficit de fiscalização de qualidade de óleos essenciais ao ponto desse ponto que você está falando, de chegar um óleo essencial contaminado, porque os legisladores e quem vai fazer a concorrência da licitação sequer sabe que existe esse grau de contaminação dentro do mercado, né? E aí é a população toda que está pagando, porque no SUS é a gente que está pagando e na aplicação é o brasileiro que está recebendo aquele óleo essencial contaminado, já sabe com o quê, né? Então, a gente realmente tem um problema em relação à qualidade no ponto de vista de fiscalização e conceitualização. Então, eu vejo, assim, no meu entendimento, que a gente precisa realmente se unir, sabe? Do ponto de vista de conseguir trazer mais clareza de como é que a gente pode exigir do mercado. Porque é muito difícil, gente, a gente colocar assim no colo do consumidor e dizer assim, você tem que identificar, você tem que saber analisar uma cromatografia, tem que saber o que é uma qualidade e o que não é, quando todo ano vem sendo oferecido 40 novas marcas de óleo essencial, vindo de todo canto do mundo, sem análise, sem preocupação nenhuma. Então, a gente fica realmente, acaba criando uma necessidade de uma exigência legal para que as pessoas possam ter pessoas qualificadas para fiscalizar o que está sendo comercializado e entregue para o mercado brasileiro, não é, professor Rafael? E outra coisa, assim, uma das coisas que nessa questão aí da pessoa ter a capacidade de identificar, isso é mais agravante quando você está falando de um profissional que ele está atuando com óleo essencial, né? E seja ele da área da saúde ou não, né? E aí ele está lá com o seu interagente, paciente, no seu espaço, e ele está prescrevendo algo que na sua mente é algo puro, e aquele paciente que está lá na frente, ele está recebendo algo, entendendo que aquilo ali vai trazer o benefício que ele espera, e no final das contas, às vezes não traz, mas nem por conta da terapêutica, mas sim por conta da ferramenta do óleo essencial adulterado. E às vezes o próprio profissional que usa, que aí muitas das vezes você indica o que você usa, né? Muitas das vezes é assim. Às vezes o próprio profissional da saúde, o próprio profissional aromaterapeuta, ele não sabe discernir do óleo essencial. Você não vê nas faculdades, agora que está se entrando dentro dos cursos de farmácia, como não optativa mais, mas como obrigatória, a disciplina de terapias integrativas, e tem lá a abordagem da aromaterapia, né? E hoje se tem isso. Recentemente eu recebi, agora uma farmacêutica me ligou ontem, vai ser nossa aluna agora na pós-graduação, e aí ela disse que agora ela fez uma disciplina que foi uma abordagem sobre a aromaterapia no curso de farmácia como disciplina obrigatória. Mas ninguém sabe, pelo menos eu não sei, como é que é feita essa ementa da disciplina, essa grade curricular dessa disciplina, quais são os objetivos de aprendizagem dessa disciplina, se eles conseguem contemplar essas questões da adulteração, né? Eu acredito que não, porque é um assunto que é um tanto quanto muito abrangente e precisa de um tempo maior. E eu acredito que a única saída mesmo para tudo isso é a educação em vários níveis. Você não precisa ser um especialista para você conseguir identificar, mas você precisa ter um conhecimento mínimo através da educação. E só vai libertar a pessoa mesmo desses charlatanismos, disso tudo, se você estiver educado nesse contexto, sabendo o que é bom e o que não é bom, o que é adulterado e o que é puro. E como é que você sabe isso? Estudando, lendo, pesquisando, fazendo cursos com pessoas sérias. Não precisa obrigatoriamente ser um curso de pós-graduação, pode ser um curso livre, vai depender da sua necessidade, do seu interesse com o óleo essencial. Mas se você for para um âmbito especializado, que queira realmente ir mais a fundo, né, professor, você tem que ter uma abordagem mais especializada, uma coisa mais específica que você vai estudar para que você
absorva mais esse conhecimento para que você tenha mais internamente isso e você consiga passar com mais segurança. Porque o que eu vejo hoje nos profissionais que me procuram e que já fazem aí, ter um pouco de conhecimento, é a falta de conhecimento aprofundado na questão. E aí eles trocam realmente o óleo essencial puro por um sintético, porque muitas das vezes não conhece. Então, eu acredito que uma das possibilidades, né, de atenuar isso no nosso país é por intermédio da educação. E eu falo também enquanto professor, enquanto educador e enquanto instituição de ensino, né, que tem avançado nesse âmbito da educação especializada, né, com a nossa especialização no âmbito da aromaterapia, sabe? E eu vou confessar um dado aqui para vocês que antes não se tinha. Isso é positivo. Nós temos muitos médicos procurando a especialização em aromaterapia, pós-graduação. Então você vê que hoje acendeu nas pessoas aí, viu, professor Vitor e professor Fábio, um despertar diferente em relação ao uso do óleo essencial e as suas possibilidades nas terapêuticas e nas medicinas convencionais, né? A medicina ocidental, convencional, e a medicina integrativa, né? Então é algo que está aí se avançando nesse sentido. Tá sem som, Vitor. Desculpa, por causa da obra. Tem uma coisa, professor, já que você está falando da pós aí, da especialização, acho que é legal de você falar. Dentro da disciplina da pós, tem alguma disciplina que fala sobre qualidade, adulterações? Fala um pouco sobre isso. Tem. Acho que é legal. Professor, perfeito. Nós estamos com a terceira turma de pós-graduação com as inscrições abertas. Vocês estão assistindo essa live, que vão assistir. E é uma especialização lato sensu, tá certo? Com a autorização aí e o reconhecimento aí pelo MEC, Ministério da Educação. Nós temos uma disciplina que é a Química dos Óleos Essenciais e Interações Medicamentosas, com a professora Adriana Nunes, que ela faz uma abordagem excelente acerca disso. Inclusive, a professora tem um livro, A Química dos Óleos Essenciais, também aqui na editora Lázaro, né, professor? E ela traz essa abordagem à luz da química e da ciência, mostrando isso que a gente está conversando. Os nossos alunos, graças a Deus, eles têm a capacidade técnica de entender o que é um componente fitocomplexo, que o óleo essencial é um fitocomplexo. Um fitocomplexo, um óleo essencial adulterado e um óleo essencial puro. Ele consegue já dizer, eu preciso disso, eu preciso dessas ferramentas para saber se esse produto está puro. Então, ele já tem essa capacidade de discernimento, sabe? E é isso. Então, assim, nós temos essa abordagem e, mais uma vez, eu reitero, que eu acredito é que só vamos conseguir avançar nessa problemática por intermédio da educação também, em seus vários níveis, né? Perfeito. Isso. Como se diz, o conhecimento liberta, né? Só com o conhecimento que a gente faz uma transformação mesmo. Conhecimento liberta mesmo, sabe? Então é isso. Eu acho que deu para a gente conseguir dar uma breve explanada sobre o assunto, né? Eu acho que dá para o mercado consumidor ficar se conscientizar um pouco mais. Eu gosto muito dessa palavra e concordo com o professor Rafael aí em relação à educação, né? Eu acho que no meu papel como educador é isso mesmo, é provocar, é questionar. Tem gente que não gosta muito das minhas abordagens, porque eu busco polemizar, mas assim, alguém tem que falar, sabe? E alguém tem que falar, e se alguém não fala, então sou eu mesmo. Então eu falo mesmo, digo mesmo que as pessoas precisam ouvir, e aí a gente acaba dissolve logo os nós, né, que tem ali, a gente começa a fazer um laço, né, sobre essa situação. Então, eu adorei o convite que vocês aceitaram aí, o Fábio. Eu não tinha comentado com vocês, acabei soltando primeiro, depois vocês aceitaram, ficou show. Quero trazer outros profissionais também, quero juntar mais o pessoal da aromaterapia, tornar um grupo mais coeso. Tem muita gente boa que eu admiro, que está no mercado, que também está passando por dificuldades, que também tem suas próprias impressões. E eu acho que a gente precisa colocar tudo na roda, porque só assim a gente vai chegar num consenso, ou pelo menos saber conviver bem no dissenso. Porque é muito fácil conviver no consenso. Eu quero saber viver no dissenso, né? De saber a gente discordar e ao mesmo tempo saber conviver em harmonia. E no final das contas colocar a aromaterapia onde a gente quer, onde a gente sabe onde ela deve estar, né? No nível alto, na casa das pessoas, e as plantas a serviço, vamos dizer assim, das famílias, das pessoas, poder ter uma qualidade de vida melhor, que a gente sabe que é possível, né? Unir esse conhecimento tradicional, antigo, com essa modernidade que a gente está tendo cada vez mais
problemas e situações que a natureza pode ajudar. Então, agradeço muito vocês dois, agradeço muito ao Fábio, agradeço muito ao Rafael, né? Eu quero já fazer mais momentos como esse, que vocês são bons de conversa, a gente conversa bem, né? A gente viu isso, né, lá no simpósio, presencialmente. Eu acho que pela internet a gente tem várias impressões diferentes das pessoas, né? Mas quando está ao vivo, assim, olhando no olho, a gente está vendo a sinceridade, está vendo o que a pessoa realmente está querendo para o mundo, para a vida, né? Não tem não tem letras miúdas, né? É muito no tete-a-tete, muito direto. Pelo menos eu sou muito assim, né? Então, eu agradeço bastante. Esse é só o primeiro de muitos, certo? Então, um abraço para vocês aí. Fica aberto para vocês se despedirem, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, Vitor. Foi muito bom, assim. Acho que o bate-papo que a gente teve aqui, para muitas pessoas que nos ouviram, deve ter tido muita informação esclarecedora e a gente conseguiu levar, né, um pouquinho de uma certa consciência aí nesse sentido para todo mundo. Quero agradecer também a todos que ficaram até aqui nesse momento, né? Nós tivemos aí, pelo menos eu estou vendo aqui uma audiência de 160, 170, 180 pessoas. Dizer que realmente se vocês estão aqui é porque vocês estão buscando o conhecimento, a educação, e como o professor Fábio disse, só a educação e o conhecimento pode te libertar. Obrigado por tudo. Quem chegou agora por último, não me conhece, sou o professor Rafael Oliveira, sou coordenador pedagógico da pós-graduação em aromaterapia, aqui da Aromas à Terra. E qualquer dúvida que vocês possam vir a ter em relação à pós-graduação, vocês podem me buscar enviando uma mensagem para o nosso Instagram, que é @aromasaterraoficial, e a gente vai estar lá com a equipe para te ajudar nas suas dúvidas, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos e estou à disposição para quando você precisar, professor Victor. Deixa eu só dar uma última frasezinha, uma palavra final. Quem está aí nos assistindo. Não tenham preconceito de todas as marcas do Brasil. Tá? Tenho certeza que muitas das marcas do Brasil, do mesmo jeito que vocês buscam qualidade no produto para comprar, eles também buscam qualidade para vender. Então, a gente tem que entender que temos, óbvio, gambiarras aí surgindo, tem muita coisa adulterada, mas tem muita gente legal aí dentro do próprio Brasil que é apaixonado pela aromaterapia e está se esforçando para ter produtos de qualidade. Tá? Então, desse preconceito, né, tire esse preconceito, porque como brasileiros, né, a gente precisa também de um pouco de união. Então é isso. Perfeito. Boa. Acabar com essa síndrome do vira-lata. Aqui exatamente. Boa. Nós somos brasileiros, não precisa ser brasileiro vira-lata, não. Pode ser brasileiro de sangue, né? Com certeza. É isso, gente. Muito massa, legal. Valeu. Tchau. Obrigado. Tudo bom. Tchau. Então é isso. Esse foi mais um Café Aromático com 2 convidados ilustres para a gente elevar os níveis da aromaterapia. E já me diz, o que é que você achou? Quais são as suas opiniões, os temas levantados? Levantamos vários temas diferentes. Então, não, vamos dizer assim, economize palavras, porque a gente quer saber a sua opinião, se tem alguma sugestão, se tem algum questionamento. Escreve aqui nos comentários que a gente quer saber. E é isso. Conte comigo. E namastê.